Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te rendemos graças em nome de Jesus pela tua unção, pela tua graça que é rica nas nossas vidas. Em nome de Jesus, declaramos uma noite sobrenatural nas nossas vidas, Pai. Eu creio em nome de Jesus que a tua unção de ensino vai fluir poderosamente nessa noite e nós não seremos encontrados os mesmos no final dessa ministração. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Vou beber água agora, quase jogo no microfone. Bom, meu irmão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Eu tenho meditado a respeito de algumas coisas, meu querido, nos últimos dias. E de lá para cá, isso tem me impactado bastante. Aleluia. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 18. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Olhe para cá rapidinho. Você que já abriu, você que está abrindo, continue achando, para a gente não perder tempo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós vamos ter as últimas palavras de Jesus dadas aos discípulos. Então, quantos concordam comigo que se você não fosse ver uma pessoa nunca mais na sua vida, a última coisa que ela disse era aquilo que tinha de mais importante? Era aquilo que tinha que ser guardado como mais precioso, como meta para a sua vida. Então, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, vai dizer o seguinte: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na... Portanto, o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você já vá comigo para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E segura um pouquinho aí. Olha para cá. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver... Vocês estão me ouvindo bem? Se você ler o Evangelho de Mateus, no último capítulo, você vai ver que a última instrução de Jesus é: ide e fazer discípulos de todas as nações. Se você ler o Evangelho de Marcos, vai dizer o seguinte: que ide e fazer discípulos, e depois de tudo isso ele diz: pregue o Evangelho a toda. Em dois evangelhos nós temos como uma última instrução de Jesus você sair do lugar de onde você está, ir para algum lugar e pregar o Evangelho para alguém. Quantos concordam com isso? Ok. Você abriu em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, o autor do livro de Atos vai dizer o seguinte: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no... Diga mais alto, irmão. A única pessoa que está com essa voz charmosa só pode ser eu aqui. Você tem que falar em voz alta, já que eu não consigo. Então vamos lá, versículo 6. Aqueles, pois, que estavam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os... Ok, irmãos, quis ler logo esses versículos com você, para lhe dar uma introdução aqui. Basicamente, a última instrução de Jesus é: saia de onde você está. Na verdade, para os discípulos foi: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês partem de onde estão, vão, se espalham por todo o mundo, alcançam Jerusalém, Judeia, Samaria e até os... Ok. Irmãos, nós temos 3 passagens onde Jesus está dizendo basicamente a mesma coisa. Mas em todas elas você consegue tirar um suprassumo do que Jesus disse. Ele diz: depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, se espalhem.
Foi ou não foi isso que ele disse? Ele disse o quê? Se espalhem, preguem o evangelho a toda criatura. E eu vou lhe dar um pouco da introdução do que acontece em Atos. Jesus, ele é assunto aos céus, ele é levantado até os céus, o Espírito Santo desce, os discípulos e os cristãos recebem o Espírito Santo, ficam cheios do fogo. Só que logo depois disso, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro de Atos, mas se você ler a partir do capítulo 2, você vai descobrir que eles recebem o Espírito Santo, muitos se convertem, e eles se estabelecem em Jerusalém, e lá ficam. A ordem de Jesus foi: se espalhem. E o que foi que eles fizeram? Ficaram. E se você continua lendo o livro de Atos, você vai descobrir que eles, além de terem ficado, eles começam a vender os seus bens. E aí eles pegam suas casas, eles não tinham carro na época, eles tinham uma carroça 0 quilômetro, eles tinham uma casa financiada lá pelos romanos, eles tinham tudo, eles vendem tudo, entregam nas mãos dos apóstolos e vão morar todo mundo junto. Uma república evangélica. Fica todo mundo debaixo do mesmo teto. Deixa eu lhe perguntar: quantas vezes você viu na Bíblia Jesus ou Deus dando uma ordem das pessoas venderem todos os seus bens, a não ser o jovem rico, das pessoas venderem todos os seus bens e irem morar dentro da igreja? Paulo vai dizer isso em alguma das epístolas: vendam seus bens, ó Filipenses. Ou irmãos da igreja de Corinto: vós sois carnais, não vendeste vossa cabra. Não, toda a instrução que o apóstolo Paulo vai dar é: seja um bom cristão, tenha um bom procedimento, aonde quer que você esteja. Você vai entender onde eu quero chegar. Por que os cristãos da igreja de Atos venderam todos os seus bens? Eles acreditavam que Jesus estava voltando naquele mesmo período. E eu lhe digo, se você soubesse que Jesus estava voltando amanhã, de que adiantava o seu carro? Sua casa? Sua carteira cheia? Sua conta do banco cheia ou vazia? Tanto faz. De que adiantava? Você concorda comigo que se você soubesse que Jesus estava voltando semana que vem, tudo viraria nada, perderia seu valor, perderia seu peso? Rapaz, quer saber de uma coisa? Dá para o pastor. É bom que ele termine a reforma antes da gente ser arrebatado. É ou não é? Mas o que foi que Jesus disse aos discípulos na hora que eles perguntaram: é neste tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde: não te compete saber nem épocas, nem dias de quando isso vai acontecer. Resumindo, mais ou menos Jesus disse: não é hora de se preocupar com quando eu vou voltar. Ele falou isso para eles. Ok? Você leu a Bíblia junto comigo? Ele diz: não vos compete saber isso. Não é o importante para vocês saber quando eu volto. Então, deixa eu lhe dizer, se não era importante saber quando Jesus voltava, e todo mundo pegou seus bens e vendeu porque Jesus estava voltando, você acha que eles entenderam? Ele disse: não se preocupe com isso. O que é que eles fizeram com os bens? Venderam porque Jesus estava voltando. Quantos estão aqui? Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos, irmãos? Ele pediu para eles fazerem, ele mandou eles fazerem o quê? Se espalhar. Foi o que eles fizeram. E aí, quando você continua estudando a respeito da igreja de Atos, você vai ver que morar junto dá trabalho. Morar perto de irmão, ferro com ferro se afia. E aí, dentro dessa igreja maravilhosa, você vai ter até aquele caso famoso, aquele casal famosíssimo, Ananias e Safira, as celebridades do juiz de Deus, que venderam seus bens, disseram que tinham vendido por um valor, tinham vendido por outro, mentiram para o apóstolo Pedro, caíram duro, morreram. Mas onde eu quero chegar nisso com você, irmãos? Sabe, é um vício, é quase uma tendência cristã. Uma vez que a gente recebe ao Senhor, descobre que o mundo não presta, descobre que viver no pecado, debaixo da autoridade do diabo, era diabólico, não era bom. E aí você se converte, quer vir para a igreja, e aí às vezes a maior vontade que você tem é fazer o quê? Do mundo eu não quero saber de mais nada.
Se você pudesse, em alguma altura da sua vida, se você realmente se converteu, em algum momento você pensou: se eu pudesse, eu morava na igreja. Se eu pudesse, eu queria ficar debaixo dessa unção aqui o tempo todo. Ou quando você tem aquele ministro que ensina muito bem, você gosta: se eu pudesse ouvir esse pastor o dia todinho. Mas pense comigo, a igreja de Atos, isso é o inimigo tentando me censurar. A igreja de Atos teve o mesmo sentimento que às vezes eu e você temos com relação ao mundo. Que qual é? Egocentrismo. Eu recebi, agora eu tenho, estou muito bem, me deixe quietinho, Jesus está voltando, tudo que eu quero é subir. É ou não é, irmão? Pensa comigo. Quanto tempo faz que você evangelizou alguém? Quanto tempo faz que você pregou para o seu colega de trabalho? E aí você pode dizer: foi ontem. Ok. Cadê ele? Quantos estão aqui? Sabe, irmãos, é uma forte tendência da nossa parte receber o evangelho, receber a palavra, vir para a igreja. A gente não vende os bens, mas gira em torno de nós mesmos. A gente fecha aqui um mundinho e aceita que no meio de 300 e poucas pessoas, 1, 2, 3 pessoas se convertam por mês. Você acha isso normal? Quantos estão aqui, irmãos? Você está me amando? Tá não, eu entendi a mensagem. Abra em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Eu estou sendo claro, irmãos? A gente vai chegar no fim proveitoso. Aleluia. Olhe para cá. Todo mundo abriu lá? Atos capítulo 8. Então, a ordem de Jesus foi: se espalhem. Eles ficaram. Só que um belo dia, em Atos capítulo 8, versículo 1, vai dizer o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em... Olha, no capítulo 1, Jesus estava dizendo: se espalhe. Você está no capítulo 8 e a igreja ainda estava em Jerusalém. E o ponto que eu quero dizer aqui não é que não tinha que ter igreja em Jerusalém, não. Mas continua lendo o versículo comigo. Em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Aconteceu a primeira perseguição da igreja. Estevão foi apedrejado. Os irmãos souberam que o mundo não gostava da gente ao ponto de matar. E o que foi que eles fizeram depois da perseguição? Se espalharam. Pensa aqui comigo. Se em uma determinada altura o diabo atacasse a igreja local de Jerusalém, todo mundo reunido num lugar só. Eu quero que você seja um pouquinho mais carnal agora. Todo mundo reunido num lugar só. E a perseguição de Roma viesse tão forte que matasse todos os cristãos daquela época. Quem sobraria para pegar a palavra para a gente aqui? Quem ia sobrar para pregar para a gente aqui? E aí, depois que a perseguição chega, os cristãos vão para onde? Para onde Jesus disse: Judeia e Samaria. A perseguição teve que chegar para eles irem se refugiar onde Jesus já tinha dito que eles deveriam estar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Lembra quando a gente está dentro da igreja e acontece alguma coisa ruim com algum irmão nosso, parente nosso, e quando algo ruim acontece, a gente vai para o lugar que deveria estar. A gente espera a consequência chegar para entrar no que Deus já havia dito que você deveria fazer. Quantos estão aqui, irmãos? É ou não é assim, irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Não sou melhor do que você, não. Eu estou levando a chicotada junto com você aqui. Jesus disse: se espalhem e preguem a palavra. Eles ficam. Perseguição começa, eles se espalham. E eu quero que você abra em Atos capítulo 11, versículo 19. Atos 11, capítulo 11, versículo 19.
Vai dizer o seguinte: aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, algumas versões vai dizer perseguição, suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora lê comigo o versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha para cá, perseguição começa, as pessoas se espalham, uns vão para um lugar, outros vão para outro local, uns decidem não pregar o evangelho por medo da perseguição, outros decidem pregar o evangelho, decidem espalhar a palavra de Deus, e esses que decidem fazer isso, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era com eles. Sabe por que muitas vezes a gente está crendo, com anseio de ver os sinais de Deus, e às vezes a gente não está vendo, porque você está querendo ver os sinais de Deus na sua vida, no lugar de promover esses sinais na vida de outro. Você está comigo, irmão? No lugar de você estar querendo promover salvação, vida, cura, milagres para outro, você está esperando para você. Mas eu lhe digo, no dia que você impôs a mão sobre alguém, essa pessoa for curada, duvido você não crer para a cura para a sua vida mais fácil. Porque através de você flui o poder de Deus. Você está comigo? Sabe, eu quero ser bem sincero com você. Nós somos numa igreja que nós valorizamos o ensino da palavra. Valorizamos mesmo. Porque nós cremos que aquele que é nascido de novo, ele precisa receber a palavra e o ensino e ser educado na verdade. Você está comigo? Mas, irmãos, se o evangelho que você recebe te deixa egocêntrico ao ponto de você não querer pregar para ninguém, você não está entendendo o evangelho que você está recebendo. Eu vou subir aqui só um pouquinho. Estou vendo, sou pequeno, não sei se você notou, alguns pescoços ficam meio assim. Irmãos, o evangelho que eu e você recebemos, ele não pode causar em nós um sentimento de egocentrismo, onde a gente só gira em torno de viver de crente para crente, e não de deixar a luz que há em nós, que é Jesus Cristo, brilhar para o mundo. Nós somos uma igreja que valoriza evangelismo. Nós temos missionários em que nós investimos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. O rema é uma ferramenta para que você seja um cristão mais aperfeiçoado. Mas um cristão mais aperfeiçoado prega a palavra para toda criatura. Se o evangelho que você recebe, irmãos, te faz esquecer de toda criatura, tem algo errado. E eu duvido muito que seja o evangelho. Somos nós. Porque a gente às vezes recebe a palavra e fica como os cristãos da igreja de Atos. Já recebi a palavra, Jesus está voltando, vou passar o resto da vida dentro da igreja, fico quietinho para não ter perseguição. E no dia que um se atreve a pregar no meio da rua, o que acontece com ele? Toma pedrada na cabeça. Aí o que os outros crentes fazem? Misericórdia. Está amarrado 3 vezes. Você está aqui? Abre Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente teve a oportunidade de participar da reunião de pastores e diretores, e uma das coisas que o apóstolo Gu trouxe para a gente é que há uma unção de crescimento sobre nós. Quantos creem nisso? E unção de crescimento não é só para você saber mais da Bíblia do que você já sabia, não. Isso daí é sua obrigação. Mas uma unção de crescimento para as nossas igrejas aumentarem. Não só na unidade local, mas nós precisamos alcançar Ituiutaba, nós precisamos alcançar Uberaba, nós precisamos alcançar Patos de Minas. Isso é uma unção de crescimento. Mas se nós vivermos como uma igreja egocêntrica, finalmente montamos nossa igreja, vamos colocar ar-condicionado, está tão lindo aqui, está tão fofinho aqui essa igreja. A cadeira é até fofinha quando eu sento. Se a gente tiver esse sentimento de que o evangelho se encerrou e você só realmente chegar no domingo à noite e receber a palavra, está errado.
As pessoas que você pode alcançar, eu nunca vou conseguir. As pessoas que você pode alcançar, só você pode alcançar. E se você ficar esperando que a sua liderança faça aquilo que você tem que fazer, nós nunca vamos chegar como corpo de Cristo e como igreja aonde nós precisamos chegar. Você está aqui? Você abriu lá? Aleluia. Deixa aberto lá, eu quero só ler algo com você antes da gente ir para lá. Se quiser anotar 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Vai dizer o seguinte: mas também, se padecerdes por amor à justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir o motivo da vossa esperança que há em vós. Olha para cá. Em algumas versões vai dizer: esteja preparado para apresentar ou defender a sua fé. Pedro está dando uma instrução para a igreja e está dizendo: todo crente tem que estar pronto para mostrar o motivo pelo qual ele crê no que crê. As pessoas que você precisa alcançar, você não precisa ligar para os pastores para a gente alcançar, não. Você pode fazer. Mas todo cristão precisa estar pronto para defender ou apresentar a sua fé. E ele diz com todo respeito e temor. Sabe, durante muito tempo a igreja ela ficou com medo de ser considerada, qual o termo que eu posso usar aqui? Com medo da gente ser chamado de religioso, a gente passou a ser moderno. E no nome da modernidade, agora quase não tem diferença de crente para ímpio. Os crentes gostam das mesmas coisas que os ímpios, os crentes fazem as mesmas coisas que os ímpios, e aí o ímpio olha para a nossa vida e ele diz: para que eu preciso ter o que você tem, se a vida que você tem é igualzinha à minha, com a diferença que eu tenho domingo à noite livre. Sabe, irmãos, em uma determinada altura, Jesus está conversando não, né, que Jesus não conversava com os fariseus, né, era mais ele estava se degladiando com os fariseus. E em uma determinada altura, ele vira para os discípulos e dizem: se a vida de vocês, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não entenderam o negócio. Sabe, irmão, sabe qual era a vida dos fariseus? Eles viviam, praticavam o evangelho segundo as leis, as doutrinas, eles oravam nas ruas e nas praças, eles viviam de se autopromover. Mas deixa eu lhe dizer que muito fariseu que acusou Jesus, ele tinha boa intenção. O apóstolo Paulo, você vai ver que ele tinha uma ótima intenção quando ele atacou Jesus. Ele só não sabia que estava atacando o mestre, mas ele tinha uma boa intenção. E Jesus vai dizer: se a sua doutrina, se a sua vida não exceder, se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a dos fariseus, vocês não entenderam o negócio. E sabe, irmãos, no que consiste a gente viver uma vida superior à dos fariseus? É alguém que você deveria devolver com uma outra ofensa, quando você é ofendido, e você devolve com misericórdia. E deixa eu abrir sua mente nessa noite, e eu creio em nome de Jesus que todo demônio que está travando gente com esse tipo de sofisma vai cair agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe, caridade, ações sociais, o Espiritismo tem. Você sabia disso? Sabia que perdoar outras pessoas, o budismo também prega? Você sabia que dar a vida pelo seu Deus, o Islã também prega? Sabe, irmãos, o cristianismo, ser santo significa ser separado, consagrado para alguém ou para algo. Então, muito cuidado, porque se a sua justiça não exceder a dos fariseus, onde você só faz boas obras, onde você perdoa porque tem que perdoar, mas no fundo,
o seu coração gira em torno de si mesmo, você não entendeu a mensagem de Jesus. Qual foi o mandamento que Jesus disse para os discípulos? Qual foi o mandamento? Amarás o teu próximo como a... Deixa eu lhe dizer, quantos aqui creem no inferno? No inferno, que o inferno existe. Levante sua mão aí, vá. Se você não crê, você vai descobrir que essa igreja crê. Se você soubesse que a pessoa que está sentada do seu lado morresse agora e fosse para o inferno, você ficaria calado? Ficaria ou não, irmão? Você diria, pelo amor de Deus, acorde. Por quê? Você a ama. Mas eu lhe digo, todos os dias a gente vai para o trabalho, a gente vai para a escola, a gente vai para a faculdade, senta do lado de pessoas, cumprimenta pessoas, passa do lado do porteiro, passa do lado do padeiro, passa do lado de alguém. Acabou as opções aqui. Passa do lado desse tanto de gente. E se você soubesse que aquela pessoa está indo para o inferno, se você ama o outro como a você mesmo, duvido você ficar calado. Sabe qual a diferença do cristianismo para todas essas religiões que eu falei? O cristianismo, o ponto principal do cristianismo é o outro. O budismo é perdoe para você viver bem. O Islã é morra por Alá para você receber galardões. O kardecismo da mesma forma, o espiritismo da mesma forma. Mas no cristianismo é ame o outro como você ama a você mesmo. Não deixe ele para o inferno. Irmãos, nós cremos no inferno. E às vezes os pregadores da palavra da fé, a gente sobe aqui em cima, chama o diabo de circunstância. Se a circunstância levantar, vai ser o diabo mesmo. Aí circunstância se levanta, circunstância. A gente fala tanto isso que às vezes a gente esquece que existe um inimigo. Vencido e derrotado? Sim. Mas se você estiver andando à altura do que o Evangelho mandou. Sabe, irmãos, eu preciso que você acorde e entenda que a pessoa que está do seu lado, no trabalho, na escola, na faculdade, pode ser muito gente boa. Ela pode ser quase crente, mas se ela só for quase, ela vai para o mesmo inferno que o assassino. Você está aqui, irmãos? Tudo o que eu não queria era ministrar isso aqui essa noite. Mas o seu sangue está aqui. E eu não brinco com você não. Está comigo, irmãos? Sabe por que aumenta a quantidade de pessoas que entram em julgo desigual dentro da igreja? Namoram com pessoas que não são crentes, se casam com pessoas que não são crentes, porque não entenderam que de fato e verdade, por melhor que você seja, o que te salva não são as tuas boas obras, irmãos. O que te salva é a fé em Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Boas ações, tanto faz, você nunca vai ser bom o suficiente. Você precisa começar a anunciar o Evangelho. Aonde você estiver, irmão. Você sabe o que é o cristão? O cristão é como um agente, que ele sabe que a qualquer momento uma bomba pode explodir em algum lugar. E só ele tem essa informação. E a gente tem que ser aqueles que dizem, ei, acorda. A qualquer momento, algo muito ruim pode acontecer com você. Acorda. Mas sabe, irmãos, por que aquelas senhorias de idade, às vezes, alcançam muito mais pessoas que pregadores modernos, talvez como eu? Porque às vezes, aqueles que nós chamamos de religiosos, que usam toda aquela vestimenta tradicional, que falam daquele jeito característico, eles têm uma vida diferente da de todo mundo. E é a vida que vai gritar, não é tua eloquência, não é tua modernidade. Irmãos, os usos e costumes da nossa igreja são tão simples. Nós não pregamos aqui tanto disso, tanto tradicionalismo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa viver uma vida que quando a pessoa bater o olho em você, ele diz, só pode ser crente. Sabe, irmãos, as pessoas no medo de demonstrar um evangelho careta, um evangelho sem graça,
um evangelho chato, elas acabaram se parecendo tanto com o mundo, que agora o mundo olha para a gente e diz: você parece comigo, para que eu preciso de você? Você está aqui, irmãos. Eu tenho certeza que você está aqui. Estou salvando a vida de gente aqui. Se você viver uma vida tão parecida com o mundo, é tão moderno, mas deixa eu te perguntar, essa receita aí, de curte o que todo mundo curte, ouve o que todo mundo ouve, fala o que todo mundo fala, ri de todo tipo de piada, esse tipo de coisa aí, que é modernidade, para não mostrar que o cristão é careta, isso daí salvou quantos? Quantos se converteram por causa disso? Aí você pega uma senhorinha de idade, 70 anos de idade, saia lá no pé, cocôzinho na cabeça, mulher todo dia ganha uma alma para Deus, irmão. Deixa eu lhe perguntar, você não acha que a receita precisa mudar, não? O evangelho não é para a gente ficar todo mundo reunido aqui, vender os nossos bens, reformarmos. Essa igreja vai ser reformada, não estou criticando isso não. Mas, irmãos, o foco do evangelho são pessoas. Sabe por que nossa igreja não dobra, não triplica? Porque às vezes a gente vem para cá esperando ouvir somente a ministração da palavra, para a gente ver o que é que a gente consegue praticar, para usufruir do que a Bíblia tem para a gente. Mas às vezes e muitas vezes a gente não ouve a palavra e pensa: como eu posso salvar a vida de alguém com o que eu acabei de ouvir? Você está aqui. Irmãos, eu estou amando sua vida. Eu estou amando você. Porque no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, o tempo está passando. E aquela pessoa talvez só vá ouvir o evangelho através da sua vida. E agora eu vou lhe dar algumas dicas aqui. Irmãos, eu era metido com o evangelismo desde os 11 anos de idade. Eu me converti aos 9. A partir dos 11 eu já ia para o evangelismo. Eu me lembro que no meu aniversário de 14 anos de idade, a gente lá em casa estava sem dinheiro, não tinha nada o que fazer no aniversário. Não tinha dinheiro para fazer bolo, não tinha dinheiro para fazer nada. Mas o motivo não era esse não. Eu disse: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais nada para fazer. E se tem uma coisa que eu amo, é evangelismo. Eu saí procurando na cidade qual obra evangelística tinha para fazer. E eu me lembro que naquele dia tinha um evento de uma instituição do Verbo da Vida chamada Grupo Vida. E começava às 7h30 da manhã. Irmãos, no meu aniversário de 15 ou foi 14 anos, eu não sei, estou velho, eu não sei mais a idade das coisas. Eu sei que eu fui, e eu passei de 7h30 da manhã até 10h30 da noite, evangelizando e pregando o evangelho. E sabe de uma coisa, irmãos? Naquele dia eu ganhei 2 pessoas para o Senhor. Se você me perguntar o nome dessas pessoas, eu não tenho a mínima ideia quem é. Eu estou velho mesmo. Mas não há aniversário com maior sentimento de satisfação na minha vida do que aquele. Porque o alvo da minha vida e da sua tem que ser anunciar a salvação que você de graça recebeu. E aí eu me lembro que novinho, a partir dos 11 eu já era metido com o evangelismo. Mas eu não sabia como pregar para os outros, então eu dava motivo para a pessoa puxar assunto ou perguntar se eu era crente. E eu me lembro que qualquer coisa que a pessoa falava, eu dava um glória a Deus. A pessoa dizia, eu digo: tem pão? Ela disse: tem. Eu: glória a Deus. Aí disse: oh, tudo bom, tudo bom? Quanto é isso aqui? É tanto. Tá barato, né? Tá, glória a Deus. E a alguma altura alguém sempre me perguntava: você é crente? Eu digo: não é que eu sou? Eu me lembro de um testemunho de um irmão, que ele era eletricista. Toda a vida ele colocava uma Bíblia dentro da caixa de ferramenta dele. Toda a vida que ele chegava num comércio, ele abria a caixa de ferramenta, botava primeiro a Bíblia para fora, e aí depois ia ajeitar as coisas, só para ver se algum dia alguém perguntava: você é crente? Aí ele dizia: não é que eu sou? Sabe, irmãos, sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente, no medo de ser invasivo com relação à vida das pessoas e respeitar o livre-arbítrio, às vezes a gente está querendo quase que a pessoa chegue do nada na nossa frente e diga: rapaz, deu vontade de aceitar Jesus. Tu é crente? Tu me prega para mim? Não é assim, irmãos. Você tem que aprender a pegar as dicas do negócio. É com a salvação e a vida eterna daquela pessoa que você está mexendo. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, era eu e mais 2, e um deles era coreano.
Era coreano, japonês, ele tinha o olho puxado. Não sei, não tenho obrigação de saber a nacionalidade dele. É tudo igual. Mas eu me lembro que em uma determinada altura o rapaz chegou para mim e disse... Ele sabia que eu era crente, porque tudo meu era falar glória a Deus. E aí em um determinado momento ele virou para mim e disse assim... Ô cara... Eu disse, fala cara. Ele disse, eu estou assistindo uma série. Eu digo, parabéns. Aí ele foi dizer assim, o nome dela é Sobrenatural. Eu, glória a Deus. Aí eu disse, o que é que tem? Ele disse, não, deixa eu te perguntar. Irmão, até hoje eu não sei qual foi a pergunta que ele fez. Ele fez alguma pergunta lá, negócio de anjo, de demônio. Eu sei que nessa série aparece um bocado de capeta e anjo. E ele me perguntou, a Bíblia é assim mesmo? Irmãos, a pergunta dele era sobre uma série. Quando ele perguntou, Deus, demônio, era assim mesmo? Meu zóio brilhou. Eu digo, é a próxima vítima. Eu olhei para ele e disse assim, deixa eu te dizer, tu sabe por que tu está perguntando esse negócio da série? Sobre Deus, sobre o diabo? Sabe o que é? É porque tu está procurando Deus e não sabe onde achar. E até numa série, tu está com sede de Deus. E tu olha para a série e diz, será que é assim mesmo? Deixa eu te dizer, o Senhor é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Preguei o evangelho para o cara se converteu no dia. Irmãos, nem tudo para você pregar para alguém vai começar com um anjo aparecendo para você que nem Cornélio e diz, ei, vai aparecer alguém na tua porta, prega o evangelho. Não, irmãos, é na simplicidade. Se você soubesse que a pessoa que está passando por você vai bater o carro daqui um dia e talvez ela não sobreviva, o que você faria? Você não pregaria o evangelho? Deixa eu lhe dizer, muito pior do que um acidente físico é o que vai acontecer com a vida espiritual daquela pessoa se ela morrer sem Deus. Se o evangelho e o nível da revelação que a gente recebe, irmãos, não nos leva a querer pregar o evangelho para aquele que não tem, a gente não entendeu. Você está aqui? Irmãos, pense comigo. Se você saísse hoje, ou fosse amanhã no seu trabalho, pense quantas pessoas você passa todo dia, você conversa todo dia. E agora me diga com convicção, quantos você sabe que são crentes? Irmãos, pense comigo, se você tem dúvida a respeito da salvação daquelas pessoas, deixa eu lhe perguntar, você já tentou apresentar o evangelho para essa pessoa de alguma forma? Para você dizer, pelo menos tentei? Pense comigo um pouco, eu quero lhe ajudar, e aí você me ajuda dizendo amém, diz amém. Aí, ajudou, muito obrigado. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Quantos estão sendo abençoados? Aleluia. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Você abriu lá? Mateus... Pedi para você abrir, não abrir. Vai dizer o seguinte: vós sois o sal da... Mas se o sal se tornar insípido, com que há de se restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha para cá rapidinho. Irmãos, há 4.000 anos, o sal é utilizado para conservar alimentos. Em uma determinada altura da história, o sal ele era utilizado até como moeda de troca. E é por isso que a gente recebe o salário, porque era um tipo de moeda. O sal, ele conserva. Eu não sei se você já ouviu, mas quantos já ouviram que crente é conservador? Meu irmão, se Jesus disse que eu sou sal, e a função do sal é conservar, que eu seja chamado de qualquer coisa, mas conservador eu sou. É minha função. É minha função manter os valores de Deus na terra, conservando. Se o sal conserva a carne, irmãos, nós vamos conservar a nossa sociedade. Porque pelo meio natural, a sociedade se estragaria, mas com o sal da terra envolvido, nosso bairro não se perde, nossa cidade não se perde. Sabe por quê? Eu quero que você diga, eu sou
conservador. Deixa eu lhe dizer, cuidado com modernidade, você é conservador. Você foi chamado para conservar os ideais morais e sobrenaturais de Deus na terra. Então, se o mundo usa um determinado tipo de roupa, você é conservador, você não usa, você mantém o padrão. Se o mundo fala qualquer tipo de piada, você não fala, você é sal da terra, você conserva, você é conservador. Quantos estão aqui? Sabe, irmãos, são essas coisas que vão ganhar o mundo. Nas coisas que nós decidimos nos conservar a nós e aos outros. Sabe para que serve o politicamente correto? Querer agradar a todo mundo, querer agradar tudo e a todos, só serve para uma coisa, para você ficar parecido com o mundo, para mais nada. Porque o Evangelho nunca agradará a todos. O Evangelho é para todos. É diferente. O Evangelho vai dizer: eu não concordo com o seu estilo de vida, mas eu te amo, mesmo que você me odeie por ter dito isso. Isso é Bíblia. O Evangelho é dizer: eu te amo, mesmo que você jogue pedras em mim. O Evangelho é estar pendurado numa cruz, com as mãos transpassadas e os pés, e dizer: perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem, mas você não muda quem você é, porque você é sal da terra. Às vezes é melhor, irmão, ser um crente radical do que ser um crente tão moderno. E aí quando alguém descobre que você é crente, a pessoa se assusta. Hã? É melhor ser um crente mais tradicionalzinho, que a pessoa chega: você é crente? Sério? Quase que o ímpio diz: misericórdia. Você sabia que tem gente que é assim? É tão moderno, tão diferente, tão descolado, que se algum dia o ímpio descobrir que ele é crente, ele diz: você já ouviu falar de Jesus? Sério mesmo? Tem nada a ver com você. Sua roupa nada a ver. Seu jeito de falar nada a ver. Sabe de uma coisa, irmãos? Pedro foi descoberto que andava com Jesus por causa do seu jeito de falar. Crente tem um jeito de falar, irmão. Crente não ri de piada imoral não, irmão. Crente não fala piada imoral não, irmão. Crente não fala palavrão não, irmão. E se alguém falar perto dele, ele é conservador. Ele vai dizer: eu não gosto desse tipo de coisa não, meu querido. Ele vai conservar. Aleluia. Abre Romanos, capítulo 10, versículo 13. Quantos estão sendo abençoados? Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nós não precisamos errar onde Atos errou. Sabe quantos cristãos existem hoje em Jerusalém? Sabe quantos cristãos existem hoje lá? 2%. 2% de Israel é cristã. Imagine se aquele povo não tivesse saído de lá. Quantos cristãos tem na terra hoje? Se você obedece a Deus, não é só você que é abençoado, o mundo todo é. Você abriu lá? Romanos capítulo 10, versículo 13 vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como vão ouvir se ninguém pregar? E como vão pregar se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Sabe, irmãos, e se prepare agora no seu lugar para a super revelação. A maior parte dos sinais da Bíblia foram feitos fora da igreja. A maior parte dos milagres foram feitos fora da igreja. A maior parte das curas foram feitos fora da igreja. Os maiores acontecimentos milagrosos foram feitos fora da igreja. Dá uma raivinha nessa hora, né? Eu vim todo domingo, se eu soubesse disso.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, você precisa se congregar para receber da palavra, receber a influência do irmão que está do seu lado, receber a unção, mas os sinais vão operar na sua vida, quando você começar a pregar a palavra na rua, no seu trabalho, na sua faculdade, ali os sinais vão operar, irmão. Mas crente parece que só quer viver de pregar para crente. Crente, o ministério de crente é pregar para crente. Não, irmãos, o evangelho que você recebeu é para a salvação do perdido. Nós temos que ser equilibrados, precisamos, mas na busca de um equilíbrio, a gente desequilibrou para o outro lado. Ao ponto de que se na sua igreja local passar 3 anos sem evangelismo, você nem sente falta. Graças a Deus, não precisa entregar panfleto. Acorda! Quando as nossas obras forem passadas pelo fogo diante de Deus, quantas vidas salvas você vai apresentar? Ou você vai apresentar o seu dízimo? É uma boa obra? É, irmãos, mas sinceramente o mais importante do evangelho são vidas. Você tem que acordar de manhã pensando quem você vai salvar. Tem gente que é desequilibrado mesmo. Tem um irmão, era aqui em Uberlândia, chegou para mim e disse: todo dia eu ganho uma alma. Eu digo: oh, glória. É mesmo? Ele disse: todo dia. Eu disse: há quanto tempo? Ele disse: 3 anos. Mas 3 anos, todo dia eu ganho uma alma. Eu digo: quantos membros tem a sua igreja? 20. Eu digo: sério? Faça as contas aí, irmão. 3 anos, 3 vezes 365. Eu sou designer, eu sou de artes, eu não vou fazer conta aqui não. Então, você viu? E aí o cara tem uma igreja com 20 membros. Deixa eu lhe dizer, quem é salvo, quem nasceu de novo, precisa ser cuidado, precisa ser pastoreado, precisa ser amado, precisa ser ensinado, ok? Mas deixa eu lhe dizer, pender para o lado de que as pessoas precisam ser ensinadas e esquecer que tem gente que precisa ser salva do inferno, a gente tem que ficar no centro, cuidar dos que chegaram e se lembrar dos que ainda não vieram. Do lado de lá dessa parede, tem gente precisando de você. Você está aqui. Irmãos, é tão fácil a gente ser egocêntrico, viver do evangelho da igreja para dentro. Mas Deus, Jesus desde o início disse: ide, vá, faça alguma coisa. Eu vou lhe dizer, cadê os missionários da nossa igreja? Gente que se agarra com a bandeira e diz: eu vou para esse lugar. Cadê esses missionários? Cadê os evangelistas do nosso ministério? Ou todo mundo ensina? Deixa eu lhe dizer, Deus vai começar a acordar gente aqui nesse chamado. Deus vai começar a acordar evangelista dentro dessa igreja. Deus vai pegar você de madrugada, você vai se pegar chorando pela vida de alguém. Aí a igreja, às vezes a gente faz tão pouco, irmão, que a pessoa evangeliza para 2 pessoas e diz: teu chamado evangelístico, só pode. 2 pessoas. Deixa eu lhe dizer, eu quero chegar no céu e dizer: eu não sei quantas pessoas eu ganhei para o Senhor. Eu quero perder a estatística. Essa palavra ficou estranha para falar, estatística. Você está aqui, irmãos? Sabe por que a gente, sabe o que denuncia às vezes a nossa falta de zelo com relação ao novo nascimento? Quando alguém se converte e vem aqui na frente, irmãos, qual tem que ser a sua reação? Alguém que ia para o inferno, ia morrer, acabou de se salvar, não vai mais, a eternidade dele foi mudada por conta do evangelho, mesmo que seja só um. Você está aqui. Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, e o mundo precisa descobrir disso. O mundo precisa descobrir isso. O mundo acha que nós somos cristãos, que os odeiam, que se acham melhor do que eles, quando na verdade nem a gente pensa isso, mas o nosso estilo de vida denuncia essa sensação, causa essa sensação. Você está aqui? Eu vou lhe dar só alguns pontos, rapidinho. Eu quero que você ore, irmãos, por estratégias de como alcançar as pessoas do seu trabalho. Você não precisa saber tudo não, mas vai que a pessoa chega para você e diz que estava assistindo uma série chamada Sobrenatural. Aí você diz: glória a Deus. Eu quero que você comece a orar. Coloca Deus é fiel mesmo no cartãozinho de visita, assim, ó, Deus é fiel. Você é crente? É? Sou, rapaz, tu acredita? Faz 10 anos. Nem todo crente, irmãos, para ganhar a vida de alguém precisa de um testemunho sobrenatural, não. Conta que tu mentiu e parou de mentir.
Conta que tu não gostava de... Tu era avarento e parou de ser. Conta testemunho simples, as pessoas vão se identificar. Não precisa dizer, chegar lá, não, porque eu estava em casa. Não, eu estava andando num cavalo, aí caí, fiquei cego. Aí a pessoa foi lá, orou por mim, agora eu vejo. Converti assim, não, irmão. Nem todo mundo será igual ao apóstolo Paulo. Até porque eu não quero levar uma queda de um cavalo. Não, nem tinha cavalo na história, né? Ah, gente, acabaram com o meu mundo quando tiraram esse cavalo da história. Leve a pessoa a pensar, irmãos. Deixa eu lhe dizer um negócio aqui. Estava conversando com um caba e ele cria na teoria do Big Bang. Eu digo, você crê? Creio. Eu digo, que coisa boa. Não, eu não creio não. Parabéns para você. Deixa eu lhe dizer, sabe o que é que eu acho a teoria do Big Bang? Ou a simplicidade do negócio. Para mim, você crê que o homem veio do animal e evoluiu, que nem um Pokémon, chegou onde chegou? Para mim crer nisso, meu filho, é a mesma coisa de eu crer que tinha 4 ruas assim. Não estava vindo um caminhão de farinha, não estava vindo um caminhão de ovo, não estava vindo um caminhão de açúcar e no outro de fermento. Os 4 caminhões se bateram, voou tudo para cima, se misturou e caiu um bolo feito. É a mesma coisa que você vir dizer que o mundo explodiu e a gente virou o que virou. Você está aqui? Uma besteira dessa, irmão. Pô, não convenceu o rapaz? Ele disse, não é que é mesmo, cara? Não faz sentido. Se você quiser pegar um mais intelectual, chegou, não, rapaz, mas... Aí ele acaba sobe um pouquinho o nível do negócio, de bora subir, bora subir. Disse, vamos lá, você crê no Big Bang? Creio. A ciência vai dizer que espaço, a matéria e o tempo foram criados na explosão do Big Bang, né? Ele disse, é. Eu disse, então o que criou o Big Bang tem que ser não espacial, não temporal e não material, é? É. Eu disse, ok, vamos lá. A Bíblia vai dizer que Deus não está no nosso tempo. Ele não é do nosso tempo, ele é atemporal. A Bíblia vai dizer que você não pode tocá-lo, ele não é material. E a Bíblia vai dizer que ele não está nessa dimensão, ele não é do plano espacial que você compreende. Deixa eu lhe dizer algo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se a ciência diz que espaço, a matéria e o tempo foram criados nesse momento, então quem criou tudo isso só poderia ser uma pessoa que não estava inclusa em nenhuma das 3 funções: Deus. E a pessoa para um pouquinho, pensa um pouquinho. Pode ser até que no momento, irmão, você não ganha ninguém para o Senhor com argumento, não. Você ganha as pessoas para o Senhor quando o Espírito Santo os convence. Mas quando você está preparado para defender a sua fé, as pessoas dizem, ele é cristão, mas não é um tolo. Você vai ganhar pessoas para o Senhor através da política. Você vai ganhar pessoas para o Senhor através do... Não sei do que você faz da sua vida, através do pão. Escreve um Deus é fiel no pão, assim, ó. A pessoa abre o pão assim e diz, Jesus voltará. Estou dando ideia para você aqui, você reclamando. Use a Bíblia, irmão. Tem situações que você não vai precisar falar demais, não. Diga o que Jesus fez por ela. Diga que Jesus morreu na cruz. Quanto tempo faz que a gente não fala a respeito do sacrifício de Jesus aqui? Que Ele sangrou numa cruz por você, que Ele morreu pelos seus pecados. Isso é poderoso, irmão. Você não precisa fazer uma firula maior para ganhar as pessoas, não. Use isso. E dentro dela ela vai saber que é verdade, que o Espírito Santo vai a convencer. Amém? Seja claro, seja simples na hora de evangelizar as pessoas. Fale a verdade. Não fique achando que a pessoa é burra demais ou inteligente demais, não. Diga, não, se eu falar mesmo o que a Bíblia diz, ele não vai entender nada. Quem disse? Pregue o que a Bíblia diz. Seja simples. E, se necessário, use a igreja local. Traga a pessoa para um culto. Arraste ela. Não, pastor, é porque eu não vou para a igreja. Eu vou até subir para fazer isso aqui. Não, pastor, é que eu não vou para a igreja hoje, que meus parentes tudo vem aqui para casa. Traz para a igreja. Traz para a igreja teus parentes tudo. Aí você diz assim, meu parente tão lindo, tão fofinho, você chegou na hora do culto. Vai ter que ir assistir culto. Arrasta para a igreja. Ou a palavra que você está recebendo aqui é motivo de vergonha para você? Não é motivo de vergonha, não? Então arrasta para cá. Ninguém mandou chegar na hora do culto. Chegou porque quis. Você está comigo? Aleluia. Irmãos, eu quero que você grave algo no seu coração. Você foi chamado, irmãos, para brilhar a luz de Deus aonde você estiver. Se você estiver na sua faculdade, dê motivos para as pessoas descobrirem que você é crente.
se elas estão se confundindo entre você e elas, você está parecido demais com elas. Elas têm que algo em você tem que denunciar que Deus está dentro de você. É Deus que está dentro de você, irmão. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Tem que ter algo diferente. Alguma coisa que a pessoa olha e diga assim: cara, não é normal não. Do nada ele sabia que eu estava mal, e eu estava contando piada. Estava aqui rindo, brincando, o cara chegou e disse: você está bem? Isso não é coisa de profeta não, isso é coisa de crente. Evangelizar não é coisa de evangelista não, também. Mas é coisa de crente principalmente. Deixe a luz de Deus brilhar através da sua vida. E essa igreja vai ficar pequena em meses. E aí a gente vai ter que abrir outra congregação. E abrir outra congregação. E abrir outra congregação. E se aquela pessoa que se converteu você nunca mais vê, que ela vá se congregar em algum lugar e receber a palavra de Deus lá. Mas que alguém seja ganho através da tua vida. Os milagres de Deus se manifestarão na sua vida quando você sair dessas 4 paredes aqui. Curas através da sua vida, sinais através da sua vida.